Shalom a todos, 48º dia do nosso treinamento de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat Lashon, guardarmos a nossa língua. Nada melhor para o nosso autoconhecimento do que justamente este treinamento de fecharmos a nossa boca. Vamos pensar uma coisa aqui, autoconhecimento. É nós nos conhecermos a nós mesmos, não é mesmo? Bom, nós podemos fazer isso profundamente, como nós podemos fazer isso juntamente com as demais pessoas, o que se torna bem interessante, afinal de contas a gente vai poder conviver melhor com as pessoas. Quando nós treinamos a nossa língua a ser guardada, ou a ela se manifestar só quando o nosso intelecto realmente entendeu o que é que nós vamos dizer e se presta para alguma coisa, se é importante aquilo que nós vamos falar, se não é um Lashon Hará, e sim é uma fala construtiva, uma fala crítica construtiva, que é a sessão que nós estamos vendo agora, sessão 2, parte 1, de uma lição a cada dia do Hafetz Haim, Rabino Israel Meir Kagan. Vamos entender assim, então, quando nós treinamos o momento certo de falarmos, o momento certo de guardarmos a nossa língua, como não fazer Lashon Hará, nós conseguimos ter um autoconhecimento. Mas que autoconhecimento é esse? Que não estou vendo nada, que não é nada profundo. Pois é, você é capaz de ver alguém ter sucesso enquanto as coisas na sua vida dão tudo errado? Você tem condições de olhar e ver que quando a sua vida dá tudo certo, mas os outros dá tudo errado? Você tem condições, nós conseguimos aceitar quando alguém sabe mais do que nós? E quando nós sabemos mais do que o outro? Sim, porque nem todo mundo é jogador de futebol e sabe jogar super bem. De repente você vai lá jogar com botei o futebol aqui como exemplo, você vai lá jogar futebol com uma pessoa que joga muito bem e você joga mal. Então você vai fazer Lashon Hará com relação a essa pessoa. Às vezes o Lashon Hará nem sai pela boca, é pensamento. Você fica falando mal, fica pensando mal da pessoa, porque ela sabe mais do que você. Mas ela joga há anos. Você começou ontem. Então é claro que ela sabe mais do que você. Você tem dificuldade? Dificuldade de aceitar que o outro sabe mais do que você? Você tem dificuldade de expor uma questão sua, a qual você sabe mais, e tem essa dificuldade porque as outras pessoas, ou para quem você está falando, vão ficar te julgando, te formatando, e simplesmente perdendo a chance de aprender com você, ou vice-versa? Você consegue enxergar essas coisas? Porque mais importante do que passar por isso é enxergar isso. Nem todo mundo nasceu para jogar futebol. A pessoa pode estar treinando jogar futebol há muito tempo, mas e se por um acaso ela treina tanto tempo quanto você, tanto tempo quanto você, mas ainda assim é melhor do que você? Aprenda com ela. Você treina há tanto tempo quanto ela, mas você sabe muito mais do que ela. Ensine. Ensine. Autoconhecimento também diz respeito a nós. Não é engolirmos, mas é nós internalizarmos os nossos potenciais, né? Não estou falando de propósito, potencial intrínseco em nós, latente em nós. Sabemos conviver com isso, passar adiante, não, sem ofender, mas não se sentir ofendido se alguém vem e nos ensina. Porque como é que vamos fazer? Se eu sei do que é feita esta garrafa, se eu conheço a química dela, sei o que tem dentro, conheço o plástico, o rótulo, a cola que tem no rótulo, a tampinha, conheço o funcionamento, conheço os materiais. Você não conhece, quero te dizer como funciona. Se você tiver autoconhecimento, você vai assimilar, você vai aceitar, você vai aprender e vice-versa. Se você sabe tudo isso, eu não sei nada, me ensine. Mas se você resistir, se você for resistente ao tentar passar para você algo que é para o nosso crescimento, você não aprendeu nada nem mesmo de Lashon Hará. Porque o seu cérebro já está falando mal daquela pessoa. Você já está na defensiva. Quem pensa que sabe isso, que sabe aquilo, perdeu o Playboy, perdeu o momento de aprender. Perdeu o momento de aprender. Então, o autoconhecimento pode ser uma neurolinguística, e eu tenho pavor de neurolinguística.
linguística disso, linguística... Você vê, quando tem a língua tem problema, né? Neurolinguística, como fazer assim, entender as suas emoções, entender, sim, nós vamos falar muito de emoções aqui ainda neste canal, muito, mas primeiro nós temos que conhecer os conceitos e os princípios das coisas, o princípio de tudo, e não há romantismo aqui, não há romantismo aqui. Autoconhecimento não é passar a mão na sua cabeça e dizer está tudo certo, você errou, mas vamos continuar a vida. Não é, está tudo certo, não, está tudo errado, você errou e nós vamos consertar as coisas. E nós vamos consertar as coisas. Vamos fazer assim. Então nós vamos nos conhecer. Você é capaz de não pensar maledicência quando alguém vem e te expõe alguma coisa? Quando alguém é melhor do que você, por motivo seja lá qual for. Não, mas ninguém é melhor do que o outro. Porque somos todos filhos de Hashem. Somos todos filhos de Hashem. Aos olhos dele, nós somos o quê? Nós somos iguais. Aqui não. Porque se eu te der um potencial, se eu te der uma aula, que eu sou uma professora do que, vamos dizer assim, de matemática, eu te dou uma aula e você se empenhar, se esforçar, é uma coisa. Se você não se esforçar, é outra coisa. Se você tiver facilidade para aprender matemática, é uma coisa. Se você for um tacanha, não tiver facilidade em aprender matemática, como eu não tenho, é outra coisa. E é aqui que uns são melhores do que os outros. É nas funções do dia a dia. Autoconhecimento é mais do que você saber sobre a sua raiva, sobre as suas emoções, sobre o que é ser egoísta ou não, trabalhar isso em você, se fortalecer. Autoconhecimento é você saber lidar com aquilo que você não tem muito conhecimento. É saber lidar com o conhecimento dos outros, é saber lidar com as condições financeiras, físicas, sociais do outro. Como você se comporta quando o outro está melhor? Como você se comporta como um aluno? Como você se comporta como um aprendiz? Como você se comporta como um professor? Como você se comporta em todas as coisas? É como nós nos comportamos diante das situações que vai nos levar a ter um autoconhecimento. Como eu reajo a tal coisa? Opa! Reagir de tal maneira, vamos ali trabalhar isso aqui, não gostei muito. Ou, legal, gostei, você trabalhou bem. Nós vamos nos corrigir, nós vamos nos aplaudir, nós vamos nos elogiar, nós vamos nos limitar, puxar a corda, nós vamos fazer todas essas coisas. Isso é autoconhecimento, de um a grosso modo, é claro. Então, nada melhor para o autoconhecimento do que aprendermos a não fazer lachonará. Estou super bambambam no tal do autoconhecimento, mas sou lachonarento. Sou maledicente. Não suporto o outro se dando bem. Critico quando não é construtivo. Falo mal. Deprecio. Prejudico. Deixo uma poeira por todo o lugar onde vou. Uma poeira do lachonará. Será que eu tenho autoconhecimento? Bom, então se eu tenho, o que eu me autoconheci? Que eu sou uma grandíssima porcaria. Aquela máxima, que é ridícula, eu sei várias máximas que são ridículas. Talvez ridículas como eu, e se permitam ser ridículos de vez em quando. Porque neste estágio a vida é curta, então se permita ser ridículo. Aquela máxima que diz... Quem vive e não serve para viver, muito óbvio. Muito óbvio, né? Se você não serve para nada, você não serve para estar aqui. Nós estamos aqui para ajudar o outro, para amar o próximo como a nós mesmos, para servirmos a Hashem, para termos conhecimento, para passarmos o conhecimento, para aprendermos com o outro, para nos tocarmos quando estamos exagerando, para todas essas coisas. Nós estamos aqui meio que para tudo. Por isso é o mundo físico. Por isso aqui é o grande tikkun, o grande concerto. Tikkun é concerto, né? Não sei se eu já tinha falado. É por isso. Não há nada mais difícil do que o autoconhecimento no mundo físico. E é nesse que nós temos que nos conhecer. Não há nada mais difícil do que trabalharmos coisas abstratas, sentimentos, emoções, comportamentos, estando num corpício físico. Porque nós precisamos dar comidinha para o corpo físico, precisamos vestir ele, que aqui está frio,
precisamos colocar os óculos quando a gente simplesmente não enxerga bem, precisamos todas essas coisas. Precisamos o tempo todo de tudo físico e trabalharmos o interior, que não é físico. Este é o lugar mais difícil, este é o lugar certo. Vou tirar meu óculos aqui, vamos lá para o 48º dia de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shemirat Lashon. Sejam todos muito bem-vindos. Se forem inscritos, muito obrigada por assistirem este vídeo. Curta, comente, compartilhe com as pessoas que você gostaria de ajudar e também de ser ajudado e também de conviver com elas. Né? As pessoas não fazendo Lashon Hara é bem mais fácil de conviver com elas. Vamos beber uma aguinha. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Os vídeos tinham uma ordem de tantos por semana, não tem mais, é como mudar, nossa vida não é tão fácil quanto parece, e nós vamos colocando, se você tiver o sininho ativado, vai saber quando eu estiver aqui. Seja eu uma pessoa ridícula ou não. O que eu quero neste momento aqui é que nós aprendamos juntos a controlarmos o instinto, um dos instintos mais difíceis de detectar que há um erro, que é a boca maldita, que é a língua nervosa. É a língua nervosa. Vamos tomar uma aguinha maravilhosa de Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihiyad bevaro. E vamos partir já, porque já me alonguei demais. Vamos falar hoje da máxima. Primeiro vamos dizer aqui, o título da parte do Sefer Hafetz Haim sobre o Lashon Hara é propósito, tá? O propósito da fala. E depois é o melhor remédio. Então nós vamos ler corridamente, vamos dando os nossos adendos. Eu espero que vocês estejam conseguindo. E aproveita aqui embaixo, assiste o vídeo até o fim. Coloca aí nos comentários, assisti até o fim. Eu vou saber que você assistiu até o fim e que eu estou chegando até você. E que você está gostando, está entendendo, está aproveitando, está melhorando sua vida. Porque é para isso que é. Se não funciona, não faz sentido eu estar aqui. Tem que estar sendo bom para você. Se não for, coloca nos comentários. E se você estiver vencendo esta linguinha, coloca nos comentários também. Então, hoje diz respeito ao dia 18 de Reshvan ou 18 de Iyar. É o 48º dia corrido do nosso trabalho de não fazermos Lashon Hara, de sermos pessoas mais confiáveis até mesmo e fazermos Shemirat Lashon. Se uma palavra vale uma moeda, o silêncio vale duas. Pronto. Termina, fecha o livro, acabou, tchau, podemos ir embora. Tá dito, tá falado, o vídeo todo se resumiu na máxima. Nós já ouvimos falar assim, as palavras valem prata, o silêncio vale ouro. Tem de todo tipo, né? Aqui, o Hafetz Haim traz, se uma palavra vale uma moeda, o silêncio vale duas moedas. Vejam que já estamos aqui na moeda, parte física do negócio. Vamos ler então. Tendo verificado que a informação negativa é exata, que o perpetrador, daquele que passou adiante, não teve justificativa e que a reprovação não teve sucesso, deixando claro que existe uma necessidade legítima para relatar a informação, uma condição final deve ser cumprida para que a informação possa ser transmitida. Quem fala deve ter a certeza de que o seu único propósito é letoelet. Lembram? Para uma finalidade construtiva, que seja construtivo, tá? No entanto, se ele souber em seu íntimo que se sente satisfeito em passar uma imagem depreciativa do perpetrador, não lhe é permitido falar, embora o propósito não possa ser cumprido de outra forma. A baixeza, gostar de falar negativamente, até mesmo para uma finalidade construtiva. Você não pode gostar de falar negativamente, deve ser porque é crítica construtiva necessária. Isto é um desafio ainda maior quando se exige que falemos sobre uma pessoa da qual não gostamos. Porque é tão facinho, né?
não gosta daquele, dele fala mal, dele fala mal. Aqui o desafio é maior, é quando nós não vamos deixar de falar justamente da pessoa a qual nós não gostamos. Primeiro, é necessário erradicar todo e qualquer sentimento negativo em relação à pessoa. E somente depois poderemos falar negativamente dela. Aqui também é romantismo. Quando você romantiza, quando você leva para o lado particular. Eu não gosto de fulano, então eu posso falar o que eu quiser. Primeiro, nós vamos trabalhar isso. Nós vamos separar os alhos dos bugalhos. Nós vamos conceituar aqui o problema, o fato em si, do que nós estamos falando e não de quem. Então faça de conta que você não sabe quem é a pessoa. Se você gosta, se você não gosta da pessoa, aí sim você vai ver se é construtivo, se deve falar e como é que é. Então essa foi a parte do Lashon Hara. Esse aqui eu não vou ler direto já do outro lado, o lado do Sefer Shmirat HaLashon, porque nós vamos ter que explicar, nos entender e trazermos para os nossos dias de hoje esta parte do propósito. Então vamos ler devagarzinho e vamos desmembrar isso. Tendo verificado que a informação negativa é exata, tá? A informação negativa é exata. Entendemos aqui, né? E que o perpetrador, aquele que levou adiante, não teve justificativa e que a reprovação não teve sucesso, quer dizer, ele foi repreendido, mas esta reprovação não teve sucesso, deixando claro que existe uma necessidade legítima para relatar a informação, quer dizer, ela não ficou claro que era legítimo aquela declaração, talvez não precisasse, entende? Uma condição final deve ser cumprida para que a informação possa ser transmitida. Quem fala, essa é a condição, quem fala deve ter certeza de que o seu único propósito é construtivo, tá? É construtivo, é letoelete, é construtivo, para uma finalidade construtiva. No entanto, se ele souber em seu íntimo que se sente satisfeito em passar uma imagem depreciativa do perpetrador, tá? Não lhe é permitido falar. Então, quando nós sentimos, olha como é que isso é autoconhecimento. Eu nunca senti isso. Bom, que bom para você, então não precisa treinar. Quando nós sentimos um determinado prazer, uma satisfação em depreciar alguém, algo está errado aí. Nós não podemos sentir nenhum prazer nisso. É uma obrigação social, é uma obrigação da Torá, que nós falemos construtivamente uma fala negativa, uma fala crítica. Nós não podemos, crítica construtiva, nós não podemos sermos pessoais ali, nós temos que ser impessoais. Então nós não podemos sentir prazer nisso. Se nós estamos sentindo prazer em delatar alguém, em depreciar alguém ou realmente em criticar alguém, algo está errado. O nosso autoconhecimento está falhado ali. Nós precisamos saber que uma coisa é o assunto, uma coisa é a pessoa. Uma coisa é a obrigação de nós fazermos isso, outra é o prazer de sentirmos rebaixando aquela pessoa. Não é isso que significa Lashon Hara. Esse não é um serviço a Hashem. Então, se nós não estamos servindo, não somos úteis. Se não somos úteis, não temos nem o direito de viver. Quem vive não serve, não servimos para viver. Bom, é baixeza gostar de falar negativamente até mesmo para uma finalidade construtiva. Quando diz aqui é baixeza, mais um motivo de autoconhecimento. Quando nós sentimos esse prazer, como diz ali, quando nós gostamos de falar negativamente de alguém, isso é uma baixeza. Então nós detectamos essa característica e vamos lá, a consertamos. Vamos nos construir, vamos nos reconstruir a nós mesmos para daí poder criticar de forma positiva, mesmo que a fala seja crítica, mesmo que pareça ser negativa, ela será positiva. Por quê? Porque o resultado é positivo. Então pare, né? Stop quando você perceber assim, não, mas eu tô gostando,
agora eu vou entregar, agora eu vou criticar, agora ele vai ver. Não, não podemos gostar. É baixeza. Isto é um desafio ainda maior quando se exige que falemos sobre uma pessoa da qual não gostamos. Então nós temos um caso concreto, comprovado, então temos certeza, que não interessa o caso, mas vamos imaginar, temos certeza daquilo, precisamos criticar, fazer esta crítica, seja para um terceiro, seja diretamente, é construtivo, há prejuízos aqui, enfim, nós conseguimos visualizar a nossa obrigação de fazer aquilo que parece um lachonaralho e conseguimos ter a certeza absoluta daquilo. Agora o nosso desafio é que sobre essa pessoa, sobre quem nós vamos falar, é alguém a qual é um desafeto. Nós não gostamos muito ou a pessoa não gosta de nós. E esse é um desafio maior ainda. Por quê? Porque nós precisamos ser imparciais. O certo é o certo, o errado é o errado. Você gostando daquele que praticou o certo ou não, você gostando daquele que praticou o errado ou não. São palavras finais, certo e errado são palavras finais. Não tem meia, não tem meio. Não existem mulheres meio grávidas, nós sabemos disso. Bom, primeiro é necessário erradicar todo e qualquer sentimento negativo em relação à pessoa. Trabalhe isso. O caso é concreto, o caso é importante e precisa ser delatado. Delação é uma coisa horrorosa. Precisa ser criticado, precisa resolver isso aqui. Existem coisas e pessoas em jogo. Então, primeiro você trabalha o que você sente por esta pessoa. Trabalhou na sua cabeça, teve esse autoconhecimento, agora você pode ir adiante. Depois disso, somente depois disso podemos falar negativamente dela. Não há o que aqui? Sentimento. Sabe que o único sentimento que é não só antagônico, mas ele tem a mesma força que o amor, é o ódio. O ódio tem a mesma força que o amor. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sair do ódio. Não é aniquilar as coisas, não é aniquilar, é levar amor, onde há ódio. Então, sim, nós vamos daí somente depois de trabalharmos, isso vamos poder falar da pessoa, porque nós não estamos sentindo ódio, porque nós não estamos sentindo raiva, nós estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer, como seres humanos honestos, idôneos, que trabalharam sobre não fazer lachonará. Agora nós já começamos a nos conhecer. Sou capaz disso? Sou. E quando faço lachonará de manhã e tenho que corrigir à tarde, né? E quando aquelas gafes que a gente faz todo dia, faz alguma gafe, alguma coisa, consigo corrigir isso? Esse é um desafio, esse é um autoconhecimento. Opa, consigo. Então, vou dar um passinho adiante. Agora nós vamos ver o melhor remédio. Aqui com relação ao Shimirata Lashon. Nós falamos do propósito, agora nós vamos falar do Shimirata Lashon, sobre o melhor remédio. Hamelech Salomão ensinava, o rei Salomão ensinava: não deixes que a tua boca traga culpa à tua carne, e não digas ao emissário que foi um erro, porque Deus deveria ficar zangado pela tua fala e destruir o trabalho das tuas mãos? Então, a nossa boca muitas vezes traz culpa à nossa carne. Aqui é uma questão de mérito, é uma questão daquela palavra que nós falamos em outros vídeos, que não é judaica, mas ela é mais próxima. As pessoas conhecem mais, que é a causa e consequência, o karma, chame como for, é o mérito. Então, não deixes que a tua boca traga culpa à tua carne. A boca fala e o corpo paga. E não digas ao emissário que foi um erro, porque Deus deveria ficar zangado pela tua fala e destruir o trabalho das tuas mãos? Não vai destruir o trabalho das tuas mãos e ficar zangado com a sua fala. O trabalho vai causar efeito. Então não deixe que por conta da sua boca, da sua língua, da nossa língua nervosa, o nosso corpo pague. Sabemos que
Os méritos são perdidos nesse momento e são adquiridos ou atraídos os méritos da pessoa a qual nós falamos, os méritos negativos, e os nossos bons vão para aquela pessoa. Esta não é exatamente uma metáfora, mas é quase uma metáfora para nós entendermos a flecha, o bumerangue, o que sai da nossa boca não volta. Não volta como flecha, em cheio, volta como um bumerangue, exatamente para aquele que falou. Nesse caso, o corpo. Os sábios interpretam. Aqui é uma interpretação de Kohelet e Rabá. Kohelet é Eclesiastes. Então, aqui vai ter uma interpretação de passagens de lá. Quando eu digo assim, Kohelet e Rabá, são interpretações, tá? Do livro Kohelet, tá? Não deixes que a tua boca traga culpa à tua carne. Não deixes que a tua boca fale lachonará, pois esse pecado trará aflição, isto é, tzaraat, a tua carne inteira. Lembro que são vários vídeos falando do Metsorá, aquele que contraiu tzaraat. Então, quando ele fala da carne aqui, o estudo aqui do Kohelet Rabá já levou para onde os sábios interpretam como o lachonará que causa a doença espiritual tzaraat, que se manifesta no corpo, na pele. Então, a tua carne inteira. Nós podemos ir adiante, que é realmente para fecharmos a boca, várias manifestações físicas, várias manifestações patológicas, doenças mesmo, com relação à nossa boca. Bom, não deixes que a tua boca traga culpa à tua carne. Isto refere-se a Miriam, sobre a qual está escrito: e eis que Miriam foi afligida com tzaraat como a neve. Isto está em Bamidbar 12:10. E não digas ao emissário. O que significa? Isto refere-se a Moshe, como está escrito: ele, Deus, mandou um emissário e nos tirou de Mitzrayim, que foi um erro. Como está escrito, Aharon disse a Moshe: eu te peço, meu Senhor, não nos mandes um pecado, pois fomos tolos e pecamos. Então, cada pedacinho vai dizer respeito ao que eu li agora. Estamos falando do pecado de Miriam, estamos falando do emissário Moshe. Porque Deus deve ficar zangado pela tua fala? O que significa esta parte? Pelo lachonará que disseste de Moshe. Como está escrito, o ódio de Hashem chamejou contra eles. E ele foi embora, ele, Deus, e destruir o trabalho das tuas mãos. O que significa? O Rabi Yohanan disse: ela, Miriam, pecou com a sua boca, mas todos os seus membros foram atingidos, como está escrito. Quando a nuvem deixou o seu lugar sobre a tenda, eis que Miriam foi afligida com tzaraat, como a neve. O Rabi Yehoshua ensinava: se uma palavra vale uma moeda, o silêncio vale duas. Aqui tem uma nota de rodapé, bem curtinha, que diz: a fala correta e adequada tem grande valor, mas evitar falar coisas impróprias vale o dobro disso. Se nós formos parar para pensar, quando nós abrimos a nossa boca para falar uma fala crítica construtiva, por exemplo, como nós estamos aqui agora, já compreendemos que não interessa quem você é, não interessa quem eu sou. As leis naturais de Hashem, as leis divinas, são iguais para todas as pessoas. Então nós vimos que Miriam sofreu da mesma maneira, né? Fez lachonará e sofreu tzaraat. Quando nós paramos para pensar sobre isso, que não fazermos lachonará vale o dobro do que essa fala construtiva, nós percebemos que quando nós vamos falar, quando nós vamos admoestar alguém construtivamente, nós corremos o risco de falar bobagem. Nós corremos o risco de
ultrapassarmos o nosso limite, não termos o direito com relação àquela pessoa de falar além da conta, em vez de simplesmente criticar de forma construtiva, acabar por ofender a pessoa. Nós sabemos que nós temos esses ímpetos, infelizmente. Então, a nossa fala construtiva deve ser muito pensada primeiro, né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, pensamento, fala e ação. Então, quando ela vem para a fala, nós temos que saber exatamente o que nós vamos dizer, para não correr o risco de ofender a pessoa e não ficar para pior, não dá pior. E o que isso significa? Isso significa que se nós trabalharmos isso bem na nossa cabeça, nós vamos perceber que esta moedinha pode valer 2 moedas se nós fizermos Shmirat Lashon. Não é necessário? Não tenho capacidade de olhar para aquela pessoa a qual não gosto e falar independente do meu sentimento por ela? Não vai mudar o resultado final eu fazer este pseudo Lashon Hará? Então, fecho a minha boca, guardo a minha língua, me resguardo a pessoa, resguardo a convivência social entre essas pessoas, porque não mudaria o resultado. Então eu faço Shmirat Lashon, e aí são 2 moedinhas, e não uma só. Dá para dar de ser daqui a 2 dias. Uma moeda num dia, uma moeda no outro, ou as 2 no mesmo dia. Faça algo de bom quando você fecha a sua boca, porque se dê um presente, ajude alguém. Que melhor é esse presente? Quando nós fazemos a caridade, nós ajudamos até mesmo com palavras alguém, o maior bem que acontece em nós mesmos. Perceberam? Perceberam? Quando você faz bem para alguém, que bem que faz para nós? Faz um bem enorme. O melhor de todos os remédios é o silêncio, como declarado em Avot, no capítulo 1:17, lá na Ética do Sinai, do Sr. Irving Bunim, já aprendemos sobre isso. Em nome de Rabban Shimon ben Gamliel, aspinhas. Todos os meus dias eu cresci entre os sábios e não achei nada melhor para a própria pessoa do que o silêncio. Esse foi então o 48º dia de não fazermos Lashon Hará, de fazermos Shmirat Lashon, de tratarmos esse ensinamento, esse estudo nosso aqui, de tratarmos a ideia, a intenção do Hafetz Haim também como um autoconhecimento. Quem se conhece, conhece os seus limites, conhece a sua língua, consegue determinar os momentos certos para cada coisa. E aí expande os seus horizontes sobre este autoconhecimento. Então vamos aprender a conviver de forma harmônica com as pessoas, a aceitar o sucesso das pessoas, a demonstrar quando precisamos, a nos elogiarmos, a gostarmos de nós, a gostarmos do outro. Todos esses tipos de coisa fecham a nossa boca para Lashon Hará. E aí sim, nós podemos ficar imparciais na hora da demonstração. Quando nós temos autoconhecimento, quando nós conhecemos o assunto, quando nós conhecemos os nossos limites, o limite imposto pela pessoa e se vai haver ou não um resultado positivo. Quando não há um resultado positivo nessa fofocaiada toda, é obviamente que ela é inútil. Então nós vamos fazer Shmirat Lashon. Vamos começar assim pelo trivial, pela casca, pela nossa comunicação com os outros, pelo nosso convívio, autoconhecimento, como nós nos comportamos diante das situações com relação aos demais. Após nós conhecermos este mínimo sobre nós mesmos, talvez nós possamos aprofundar isso. Porque quando nós fizermos isso, nós não vamos ser egoístas. Muito da busca pelo autoconhecimento é uma busca egoísta. Nós viemos aqui para nos autoconhecer também, mas deve ser altruísta, deve ser pelo bem de todos, deve ser para seguir a Torá, como diz, amai o semelhante como a si mesmo. Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse a você, e o resto é comentário, e essa é toda a Torá.
Então esse foi o 48º dia, espero que estejam gostando, que estejam conseguindo. E eu gostaria muito, quero muito que coloquem aqui nos comentários. Chegou até o fim, coloca, cheguei até o fim. Assisti o vídeo até o final. Hoje, sendo dia 22 de Ave de 5.784, vocês já sabem que eu às vezes não sei qual é o dia no calendário gregoriano, que a gente chama, no calendário aqui comum. Já fui chamada de alienada por conta disso, mas não tem problema. Eu sei que no judaico eu tenho certeza que é 22 de Ave. Nós vamos ler o Salmo 22. Este salmo é um salmo longo. Eu gostaria muito que ficassem até o fim. É a primeira vez, talvez, no canal, após um ano de canal, que eu vou ler o Salmo 22. Nós não podemos ser preguiçosos. Para servir a Hashem, para aprendermos o autoconhecimento e para não fazermos Lashon Hara, para fazermos Shmirat Lashon, nós não podemos ter preguiça. Nós não podemos, deixa, agora já falei. Não, nós não podemos fazer isso. Então nós vamos ler o Salmo do começo até o fim. Vou ler o Salmo, vou me despedir de vocês e já digo de antemão, Shavua Tov a todos vocês. Tenham uma maravilhosa semana, cheia de Torá na sua vida, cheia de felicidade e cheia de vitória. Uma semana cheia de vitória. Nem que seja sermos vitoriosos por fechar a boca. 2 moedinhas cada vez que fecha a boca. Ficaremos ricos até o final da semana. Salmo 22. Ao mestre do canto, acompanhado por Ayelet HaShahar. Um salmo de David. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que deixaste tão distante minha salvação e ignoraste meu gemido angustiado? De dia clamo e à noite não silencio, e tu não me escutas. Mas tu és o Santíssimo, e a ti se dirigem os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos patriarcas, confiaram plenamente, e tu os resgataste. Clamaram a ti e foram salvos. Em ti acreditaram e não foram desiludidos. Quanto a mim, sou como verme e não homem, opróbrio da plebe, vergonha do povo. Zombam de mim os que me fitam, riem e meneiam ironicamente suas cabeças. Dizem-me, porém, confia no Eterno, Ele o redimirá. Ele lhe trará salvação, porque nele se compraz. Tu me tiraste do ventre materno e me fizeste sentir seguro contra seu peito. Desde meu nascimento em teus braços fui entregue. Mesmo antes de nascer já eras meu Deus. Não te afastes de mim, porque muito próxima está a aflição, e não há quem me proteja, senão tu. Touros furiosos me cercaram, touros do Baixã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que estraçalha e ruge. Sinto-me como água derramada que não pode voltar a seu recipiente. Meus ossos fraquejam, meu coração parece ser de cera, de tal forma se derrete dentro de mim. Minha força secou como argila, minha língua está colada ao palato e me deitaste no pó da morte. Cães me cercam, uma turba de perversos me rodeia. Atacam meus pés e minhas mãos como se for um leão. Verifico como estão meus ossos enquanto eles me observam e tripudiam. Minhas roupas entre si repartem, minhas vestimentas sorteiam, mas tu, ó Eterno, eu te peço, não te afastes de mim, ó minha força. Apressa-te e vem em meu auxílio. Salva minha alma da espada, minha vida das presas dos sabujos. Livra-me da boca do leão, resgata-me dos chifres dos touros selvagens. Então, a salvo, proclamarei teu nome a meus irmãos e louvar-te-ei do seio da multidão. Vós que sois a semente de Jacó, honrai-o. Reverenciai-o todos vós, descendentes de Israel. Porquanto não desprezou nem ignorou a angústia do aflito, e dele não escondeu sua face e atendeu sua prece. Graças a ti, poderei proclamar meu louvor às multidões, cumprirei minhas promessas na presença daqueles que o temem. Os humildes hão de comer e se fartar, os que buscam o Eterno hão de louvá-lo, e vida perene serão seus corações.
Dos confins da terra todos a ti se voltarão com compreensão, e ante ti se curvarão todas as famílias das nações, pois só do Eterno é a realeza, e seu é o domínio sobre todos os povos. Comerão todos os povos a fartura da terra, ante ele se prostrarão. Reverenciá-lo-ão os que retornam do pó. Mas então já será tarde, porque suas almas não fará viver. Da descendência dos que o servem, de geração em geração, será relatada a magnificência de tua glória. Anunciarão às gerações vindouras a bondade de seus feitos. Shalom a todos, até a próxima!